Por que a seleção brasileira depende tanto do Neymar? Entra ano, sai ano e todo mundo faz essa mesma pergunta, principalmente quando a seleção brasileira joga sem o atacante e acaba perdendo. O assunto, o nome Neymar, toma conta das redes sociais e todo mundo se questiona. Primeiro, por que depende tanto? E segundo, ele faz falta ou não para a seleção brasileira? E nesse vídeo a gente vai citar os pontos que explicam por que o Brasil depende tanto do atacante, mesmo ele ainda não estando 100% e nem jogando. Primeira coisa, quem fala que o Brasil é melhor sem o Neymar, basta ver os números publicados, por exemplo, pelo SofaScore, tá? Que pegam todo o levantamento desde a estreia do Neymar de 2010 até o dia de hoje, os jogos com e sem ele, tá? O aproveitamento da seleção brasileira com o Neymar é 78%. Sem o Neymar é 64%. Então, para quem questiona os resultados, tá aí na cara. A seleção brasileira é muito melhor com o atacante em campo. E aí você vai começar a se questionar. Ah, mas ele é muito fominha. Ah, ele é muito caicai. O negócio não é esse a ser discutido. E sim, o quanto que ele contribui de produtividade para o time conseguir fluir. E isso ele faz com maestria, tá? Não à toa, vai pegar os números do Neymar, ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. E aí tem um monte de gente que fica falando que é porque o Brasil joga mais amistosos e que hoje joga mais que antigamente. Esse não é o ponto, tá? Se joga ou se não joga jogos, a função do jogador é estar ali em campo, é fazer a sua função e fazer o time funcionar, e a função dele bem executada. Isso o Neymar faz. Ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, e isso ninguém tira, tá? Mais 70 gols, passou o Pelé recentemente, isso é um fato. Agora, por que o time ainda depende tanto dele, mesmo o Neymar, desde a Copa do Mundo de 2022, não estar atuando, tá? Ele praticamente atuou 3 jogos, contra a Bolívia, contra a Venezuela e o primeiro tempo contra o Uruguai. Só isso. De lá pra cá, ele não jogou mais. E o Brasil só tá piorando sem ele. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando o Neymar ele surge, e o Santos despontando tudo ali com o Ganso, ele já era visto como uma referência futura para a seleção brasileira. Tanto que todo mundo estava cobrando a ausência dele na Copa do Mundo de 2010, quando o Dunga não leva. Então todo mundo já fala, olha, o Neymar ele tem que ser convocado, ele tem que ser titular da seleção brasileira junto com o Ganso. O Dunga acaba não convocando e acaba sendo criticado por isso. De lá para cá, o Neymar ele assume o protagonismo no fim de uma era muito vitoriosa da seleção brasileira. Não houve uma passagem de bastão. Por quê? Porque quem era para fazer essa passagem de bastão tinham 2, 3 nomes que a gente pode citar, tá? O Ronaldinho Gaúcho, o Kaká ou o Adriano, tá? Todos eles saíram de cena da seleção brasileira, exceto o Kaká, que ainda durou um pouco mais de tempo, mas pós-Copa de 2010 ele não atua praticamente mais pela seleção. E o Neymar ele começa a ganhar relevância, estando ali com o time. Porém, não houve uma passagem de fato, olha, eu entrego para você aqui essa camisa e você vai liderar a próxima geração. Isso não aconteceu, porque o Ronaldinho, ele não era o homem de confiança do Mano Menezes. Então, pós-Copa de 2010, quando o Dunga ele sai de cena, ele é demitido, o Mano Menezes assume e não convoca o Ronaldinho. O Ronaldinho era para ter sido esse cara e o Adriano meio que desistiu da carreira. Então o Neymar de lá para cá, ele assume um protagonismo que estava vago, tá? E aí ele desponta, ele é um excelente jogador, ele vai para a Espanha, ele arrebenta no Barcelona e ele ganha cada vez mais relevância na seleção brasileira. Ao ponto de que ele é o camisa 10 e acabou, tá? O parceiro dele, que era para ter sido o Ganso, conviveu com lesões e não pôde herdar essa função. E aí o Neymar, ele desponta, ele chega na Copa de 2010 como o cara, na Copa de 2014 como o cara da seleção brasileira. Ele guia a seleção brasileira até a semifinal, ele se machuca, né? Ele sofre uma lesão, uma entrada violentíssima do colombiano, e ele fica fora da semifinal. A seleção brasileira sente a ausência do Neymar. E aí você está falando de jogadores experientes, como o Fred, como o Davi Luiz, como o Thiago Silva naquela época, que sentem a ausência de um garoto. O Neymar ainda era um menino, de 24, 25 anos naquela época, mas ele já era o dono da seleção brasileira. E aí de lá para cá, você vê que os números do Neymar do Brasil não são ruins,
Pelo contrário, o Neymar vai muito bem na seleção brasileira. E aí você pega e começa a ver que dificilmente você enche uma mão para dizer os jogos que ele fez ruim. Então, as jogadas naturalmente, quando você tem um jogador extra classe e um jogador que destoa dos demais, as jogadas obviamente passam por ele. Então ele com um drible muito rápido, com um arranque muito rápido, ele conseguia limpar 2, 3 jogadores e tocar para algum atacante. Ou tocar para algum meia que veio de trás. Então ele estava já responsável nessa época por construir e também por finalizar as jogadas. E ninguém acompanha o ritmo dele. Tanto que o maior assistente para o Neymar na seleção brasileira ainda é o Oscar. E o Oscar praticamente não joga pelo Brasil desde 2015. Então você está falando de um período de quase 10 anos que ninguém assume um protagonismo para poder dividir com o Neymar. O Neymar começa a pegar esse protagonismo cada vez mais para ele, resolver jogos cada vez mais emblemáticos, etc. E aí, para quem faz uma análise fria, tá, e sensata, vê que o Brasil ele avançou de fase na Copa do Mundo exatamente porque tinha o Neymar. E não porque o Neymar é um estorvo para o time. Que é isso que eu discordo bastante. Muita gente fica falando que com o Neymar só chegou nas quartas de finais. Só que é justamente por ter o Neymar que conseguiu chegar nas quartas. Porque a gente está vendo que o Brasil nem chegaria nas quartas de finais se não tivesse ele. E óbvio, aqui eu não estou passando pano para tudo que o Neymar faz extra-campo, etc. Vamos nos prender somente no campo. O Neymar é fundamental para a seleção brasileira e cada vez que ele estiver bem, ele tem que ser escalado, tá? Por quê? Porque a seleção precisa contar com o seu melhor jogador, não só o Brasil, como qualquer outra seleção. O seu melhor jogador estando bem, em condições, ele precisa ser escalado. E aí, por último, você tem um erro geracional. O Neymar, ele convive com jogadores que não acompanham o ritmo dele, tá? E aí, você tem um problema, você tem um super craque convivendo com outros jogadores que não podem acompanhar tanto o ritmo dele. Na Argentina, você tira o Di Maria. Na França, você tem o Mbappé, você tem o Griezmann. Em Portugal, agora é que está vindo uma safra nova ajudar o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo praticamente já vai sair de cena. Então, o que a gente está querendo dizer? Tem que ter pelo menos 1 ou 2 jogadores que dividam a responsabilidade com você. No Brasil, poderia ter sido Oscar, poderia ter sido Felipe Coutinho, só que não conseguiram dar adiante na carreira a mesma longevidade que o Neymar teve. Então, ficou um espaço muito vago, onde o time concentrava as ações nele, ele tinha que resolver, ele tinha que ser o arco e a flecha, e ficou cada vez mais difícil. E aí você tem um erro que a engrenagem não funciona. Não adianta você botar um craque no time que a engrenagem não funciona. O Mbappé não daria certo na França se o time francês não fosse harmonioso, digamos assim. O Lamine Yamal, que está despontando agora na Espanha, não daria certo na Espanha se a engrenagem não ajudasse. O Messi só conseguiu dar certo na Argentina a partir do momento que o coletivo ajudou. Porque quando não ajudou, ele não ganha o título. Então, o problema está em várias variáveis, que o menor dos culpados, na minha opinião, é o Neymar. E justamente por ter ele no time que a gente conseguiu chegar lá longe na Copa do Mundo. Coisa que a gente não conseguiria se não tivesse ele. Então, a seleção depende muito dele. Vai continuar dependendo até uma engrenagem conseguir rodar. E alguém conseguir assumir, protagonizar a seleção brasileira. Pode ser agora com essa geração? Pode. Mas tá vendo que ainda depende muito do craque brasileiro. Quero saber o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tamo junto. E até a próxima. Valeu.